Os Apócrifos. O Livro de Hanor. Capítulo 90. E agora? Agora, meu filho Matusalém, chama para mim todos os teus irmãos e reúne para mim todos os filhos de tua mãe. Pois uma voz me chama. E o Ruá está colocado sobre mim para que eu possa mostrar-te tudo o que te acontecerá para sempre. Então Matusalém foi, chamou-lhes todos os teus irmãos e reuniu todos os seus filhos. E conversando com todos os seus filhos, na verdade, Enoque disse: Ouve, meu filho, toda a palavra de teu pai, e escuta com honradez a voz da minha boca, pois eu gostaria de obter sua atenção, enquanto me dirijo a ti. Meu amado, estejas ligado à integridade. Estejas ligado na integridade e anda nela. Não te aproximes da integridade com coração duplo. Nem te associes a homens com mente dupla, mas anda, meu filho, em retidão, a qual te conduzirá em bons caminhos, e seja a verdade a tua companhia. Pois eu sei que opressão existirá e prevalecerá na terra, que no fim, grande punição na terra acontecerá, e que haverá uma consumação de toda a iniquidade, que será cortada com suas raízes, e toda a estrutura que levantou-se passará. Iniquidade, entretanto, a iniquidade será renovada novamente e consumida na terra. Todo ato de crime e todo ato de opressão e impiedade serão abraçados uma segunda vez. Quando então a iniquidade, pecado, blasfêmia, tirania e toda a má obra aumentar, e quando a transgressão, impiedade e impureza também aumentar, então sobre eles toda grande punição será infligida desde o céu. Adonai Elohim irá em ira, e sobre eles toda grande punição do céu será infligida. Adonai sairá em ira e com punição, para que possa executar o julgamento sobre a terra. Naqueles dias, a opressão será cortada em suas raízes, a iniquidade com fraude será erradicada, perecendo de sob o céu. Todo lugar de força, ou todos os ídolos das nações, serão rodeados com seus habitantes. Com fogo ele será queimado. Eles serão trazidos de toda a parte da terra e serão lançados num julgamento de fogo. Eles perecerão em ira, e por um julgamento, dominando-os para sempre. Todo lugar de força, a retidão se levantará no descaso, e sabedoria se levantará, e conferida sobre eles. Então as raízes da iniquidade serão cortadas, pecadores perecerão pela espada, e blasfemadores serão aniquilados em todos os lugares. Aqueles que meditam opressão, e aqueles que blasfemam pela espada, estes perecerão. E agora, meu filho, eu descreverei e mostrar-terei a ti o caminho da retidão e o caminho da opressão. Eu novamente apontarei para ti, para que possa saber o que está por vir. Agora, meu filho, anda, e anda no caminho da retidão, mas evita aquele da opressão, pois todo o que anda no caminho da iniquidade perecerá para sempre. Capítulo 91. Aquilo que foi escrito por Enoque, ele escreveu toda esta instrução de sabedoria para todo homem de dignidade e todo juiz da terra, para todos os meus filhos que habitarão sobre a terra e para os subsequentes gerações, conduzindo-se elevada e pacificamente. Não deixes que teu Ruá seja afligido por causa dos tempos, pois o Santo, o Grande, prescreveu um período para tudo. Deixe que os homens justos se levantem do sonho, deixe-os levantar e prossiga no caminho da retidão, em todos os seus caminhos, e deixa-os avançar em bondade e eterna clemência. Misericórdia será mostrada aos homens justos, sobre eles serão conferidos integridade e poder para sempre, em bondade e retidão eles existirão, andarão em eterna luz, mas pecado
O pecado perecerá em eterna escuridão, nem será vista daquele tempo em diante eternamente. Capítulo 92. Depois disso, Enoque começou a falar sobre um livro. E Enoque disse: concernente aos filhos da retidão, concernente aos eleitos do mundo e concernente à semente da retidão e integridade. Concernente a estas coisas eu falei. E essas coisas eu explicarei a ti, meu filho. Eu, que sou Enoque. Em consequência daquilo que me foi mostrado, de minha visão eterna e da voz dos Melahim santos, ou dos guardiões e santos, eu tenho adquirido conhecimento, e da mesa do céu eu adquiri entendimento. Enoque então começou a falar de um livro e disse: eu nasci o 7º na primeira semana, enquanto julgamento e retidão esperavam com paciência. Mas depois de mim, na 2ª semana, grande iniquidade se levantou e a fraude espalhou-se. Naquela semana, o fim do primeiro acontecerá, da qual a humanidade se salvará, ou o homem será salvo. Mas quando o primeiro é completado, a iniquidade crescerá, e durante a 2ª semana ele executará um decreto, ou o dilúvio depois do primeiro milênio, sobre os pecadores. Mas quando o primeiro é completado, a iniquidade crescerá, e durante a 2ª semana ele executará um decreto sobre os pecadores. Depois disso, na 3ª semana, durante a sua conclusão, o homem da planta dos justos, julgamento, será selecionada, e depois dele a planta da retidão virá para sempre. Subsequentemente, na 4ª semana, durante a conclusão, a visão dos santos e dos justos será vista, e ordem de geração após geração tomará um lugar. Uma habitação será feita para eles. Então, na 5ª semana, durante sua conclusão, a casa de majestade e da dominação será erigida para sempre. Depois disso, na 6ª semana, todos aqueles que existirem nele serão escurecidos, os corações de todos eles estarão esquecidos na sabedoria, e nele um homem se levantará e virá. Durante sua conclusão, ele queimará a casa do domínio com fogo, e toda a raça da raiz eleita será dispersa. Depois disso, na 7ª semana, em uma geração perversa, se levantará, e abundantes serão seus feitos e todos os seus feitos perversos. Durante sua conclusão, os justos serão selecionados dentre as eternas sementes da justiça, e a eles será dada a doutrina da criação. Depois haverá outra semana, a 8ª, a da retidão, para a qual será dada uma espada para executar julgamento e justiça sobre todos os opressores. Os pecadores serão entregues nas mãos dos justos, os quais durante a conclusão adquirirão habitações para a retidão, e a casa do grande rei será estabelecida para celebrações para sempre. Depois disso, na 9ª semana, o julgamento da retidão será revelado para todo o mundo. Toda a obra de maldade desaparecerá de toda a terra. O mundo será marcado para a destruição, e todos os homens estarão atentos ao caminho da integridade. E depois disso, no 7º dia da 10ª semana, haverá um eterno julgamento, que será executado sobre os sentinelas. E um eterno céu espaçoso brotará no meio dos Melahims. O antigo céu se apartará e passará, um novo céu aparecerá, e os poderes celestiais brilharão com esplendor para sempre. Depois, igualmente, haverá muitas semanas que existirão em extrema bondade e retidão. O pecado nem será nomeado lá para sempre e sempre. Quem haverá lá, de todos os filhos dos homens, capaz de ouvir a voz dos santos sem emoção? Quem haverá capaz de pensar em seus próprios pensamentos? Quem será capaz de contemplar toda a obra do céu? Quem será capaz de compreender os feitos do céu? Ele poderá ver a sua animação, mas não o seu roar. Ele pode ser capaz de conversar a respeito dele, mas não de saber sobre ele. Ele poderá ver todas as fronteiras dessas coisas e meditar sobre elas, mas ele não pode fazer nada mais iguais a elas. Qual de todos os homens é capaz de entender a largura e o comprimento da terra? Por quem
tem tido visto as dimensões de todas as coisas? Todo homem que é capaz de compreender a extensão do céu, qual é a sua elevação? E pelo que ele é apoiado? Quais são o número das estrelas e onde todas as luminárias ficam no descanso? Capítulo 93. Agora, deixe-me exortar-te, meu filho, a amar a retidão e andar nela. Pois os caminhos da retidão são dignos de aceitação, mas os caminhos da iniquidade repentinamente falharão e serão diminuídos. Aos homens de morte em sua geração, os caminhos da opressão e morte serão revelados. Mas eles se mantêm longe dele. Agora também deixe-me exortar aqueles que são justos para que não andem em caminhos do mal e da opressão, nem nos caminhos da morte. Não se aproximem deles, para que não pereças, e escolhei para vós mesmos a retidão e boa vida. Andai nos caminhos de paz, para que sejais encontrados dignos. Retenhais minhas palavras em vossos pensamentos secretos e não obliterate-os em vossos corações. Pois eu sei que os pecadores aconselham os homens a cometer crime astuciosamente. Eles não se encontram em todo lugar, nem todo conselho possui um pouco deles. Ai daqueles que constroem iniquidade e opressão e lançam o fundamento da fraude, pois repentinamente eles serão subvertidos e nunca obterão paz. Ai daqueles que constroem suas casas de crime, pois de suas próprias fundações suas casas serão demolidas. E pela espada, eles mesmos cairão. Aqueles também que adquirem ouro e prata justamente e repentinamente perecerão. Ai de ti que és rico, pois em tua riqueza confiaste. Mas sereis removidos de suas riquezas, porque não te lembraste do Altíssimo nos dias da tua prosperidade. Tu tens cometido blasfêmias e iniquidades e estás destinados ao dia da efusão de sangue, ao dia da escuridão e ao dia do grande julgamento. E isto eu declaro e aponto a ti, que aquele que te criou te destruirá. Quando tu caíres, ele não te mostrará misericórdia, mas teu Criador se regozijará com tua destruição. Deixem aqueles, então, que serão retos entre vós naqueles dias. Detestem os pecadores e também os mundanos. Capítulo 94. Ó, que meus olhos estejam nublados de água, que eu possa chorar sobre ti e derramar as minhas lágrimas como um rio e descansar da tristeza do meu coração. Quem te permitiu irar e transgredir? Julgamento te surpreenderá, ó pecadores. Os justos não temerão os iníquos, porque Elohim mostrará novamente o seu poder, para que possa vingar-se deles de acordo com o seu prazer. Ai de vós que estarão tão presos por execrações, para que não possais ser solto por elas, o remédio estando longe de ser removido de ti, por causa dos teus pecados. Ai de vós que recompensam vossos vizinhos com o mal, pois sereis recompensados de acordo com as vossas obras. Ai de vós, falsas testemunhas! Vós que provocais e agravais a iniquidade, vós perecereis repentinamente. Ai de vós, pecadores, pois rejeitais os justos. Pois recebeis e rejeitareis por prazer aqueles que cometem iniquidade, e seu jugo prevalecerá sobre vós. Capítulo 95. Aguardai em esperança vós justos, pois os pecadores perecerão diante de vós e exercereis domínio sobre eles, de acordo com o vosso prazer. No dia do sofrimento dos pecadores, vossa descendência será alcançada e elevada como águias. Vossos ninhos serão mais exaltados como os da águia. Tu subirás e entrarás nas cavidades da terra e fendas das rochas para sempre, como os coelhos da vista dos mundanos, os quais gemerão sobre vós e chorarão como as sirenes. Tu não temerás aqueles que te aborrecem, pois a restauração será tua. A esplêndida luz ao redor de ti, e a voz da tranquilidade será ouvida no céu. Ai de vós, pecadores, pois vossa riqueza vos faz assemelhar aos santos, mas vossos corações vos reprovam, sabendo que sois pecadores. Vossas palavras testificarão contra vós, como lembrança do crime. Ai de vós que se alimentam sobre a glória do milho e bebem da força da mais profunda fonte, e no orgulho do seu poder pisam nos humildes.
Ai de vós que tomam água por leite, pois repentinamente sereis recompensados, consumidos e murchareis, porque esquecestes da fundação da vida. Ai de vós que agem iniquamente, fraudulosamente e em blasfêmia, lá haverá uma herança contra vós por mal. Ai de vós, poderosos, que com poder ferem a justiça, pois o dia de vossa destruição virá, enquanto aquele mesmo tempo muitos e bons dias será a porção dos justos, mesmo no tempo do vosso julgamento. Capítulo 96. Os justos estão confiantes que os pecadores serão desgraçados e perecem no dia da iniquidade. Vós estareis cônscios dele, pois o Altíssimo vos lembrará de vossa destruição, e os Melahims regozijarão sobre ela. O que farão os pecadores? E para onde fugireis no dia do julgamento, quando ouvireis as palavras da oração dos justos? Vós não sereis iguais àqueles que a respeito testemunham contra vós. Vós sois associados a pecadores. Naqueles dias, orações dos justos virão diante de Adonai, quando o dia do vosso julgamento chegará, e toda a circunstância de vossa iniquidade será relatada diante do grande e do santo. Vossas faces se cobrirão de vergonha, enquanto todo feito fortalecido pelo crime será rejeitado. Ai de vós, pecadores! Ai de vós que no meio do mar e na terra seca são aqueles contra quem um mau testemunho existe. Ai de vós que desperdiçam prata e ouro, não obtidos em retidão, e dizem: somos ricos, possuímos abundância e temos adquirido tudo o que desejamos. Então faremos tudo o que estivermos dispostos a fazer, pois amontoaremos prata. Nossos celeiros estarão repletos, e os chefes das nossas famílias serão como águas transbordantes. Como a água, a falsidade passará. Pois a tua riqueza não será permanente, mas repentinamente ascenderá de ti, porque toda ela a obstiveste iniquamente, e serás entregue à extrema maldição. E agora eu te juro, astutos insensatos, para que tu, frequentemente contemplando a terra, vós que sois homens, vos vestis mais elegantemente que as mulheres casadas, e ambos juntos mais do que as solteiras. Em todos os lugares adornando-vos em majestade e magnificência, em autoridade e em prata, mais ouro, púrpura, honra, saúde e riqueza, como a água fluirá. Erudição, portanto, e sabedoria não serão vossas. Assim, eles perecerão junto com as suas riquezas, com toda essa tua exaltação e com todas essas suas honras. Enquanto com desgraça, com matança e em extrema penúria, seus espíritos serão confiados à fornalha de fogo. Eu jurei a vós, pecadores, que nem montanha, nem colina foram ou serão serviçais da mulher. Nem dessa maneira o crime foi enviado a vós sobre a terra. Mas os homens de sua própria cabeça o inventaram, e aqueles que a ele deram eficiência serão grandemente execrados. Gravidez não será previamente infligida à mulher, mas por causa de suas obras, elas morrerão sem filhos. Eu jurei a vós, pecadores, pelo santo e pelo grande, que todas as vossas más obras serão divulgadas nos céus, e que nenhum de vossos atos opressivos serão escondidos e secretos. Não pensei em vossas mentes, nem digais em vossos corações que todo crime não é manifestado e visto. No céu, ele é diariamente escrito diante do Altíssimo. De agora em diante, ele será manifestado, pois todo ato de opressão que vós cometerdes será diariamente registrado, até o momento de vossa condenação. Ai de vós, ingênuos, pois perecereis na vossa simplicidade. Ao sábio não ouvireis, e aquilo que é bom não obtereis. Agora, portanto, saibais que estáis destinados ao dia da destruição. Nem a esperança daqueles pecadores viverá. Mas com o passar do tempo morrereis, pois não sereis marcados para a redenção, mas são destinados para o dia do grande julgamento, para o dia da aflição e da extrema ignomínia de vossas almas. Ai de vós, obstinados de coração, que cometeis crimes,
e vos alimentais de sangue. De onde é que vos alimenteis de coisas boas? Bebeis e estáis satisfeitos. Não é porque nosso Adonai, o Altíssimo, tem suprido abundantemente toda a boa coisa sobre a terra? A vós lá não haverá paz. Ai de vós que amam os atos de iniquidade, porque esperais por aquilo que é bom? Sabeis que sereis entregues nas mãos dos justos, os quais cortarão os vossos pescoços, vos matarão e não vos matarão por compaixão. Ai de vós que regozijais no sofrimento dos íntegros, pois uma sepultura não será cavada para vós. Ai de vós que frustrais a palavra dos justos, pois para vós não haverá esperança de vida. Ai de vós que escreveis palavra de falsidade, a palavra de iniquidade, pois vossas falsidades eles lembrarão, para que eles possam ouvir e não esquecer. A eles não haverá paz, mas eles, por certo, morrerão repentinamente. Capítulo 97. Ai daqueles que agem impiamente, que louvam e honram a palavra da falsidade. Vós tendes sucumbidos na perdição e nunca tendes levado uma vida virtuosa. Ai de vós que tem mudado as palavras da integridade. Eles distorcem a lei eterna e fazem com que as cabeças daqueles que não são pecadores sejam pisadas sobre a terra. Naqueles dias vós, justos, terão sido julgados dignos de ter vossas orações elevadas em lembranças, e as depositarão em testemunho diante dos melahins, para que eles possam registrar os pecados dos pecadores na presença do Altíssimo. Naqueles dias as nações estarão subvertidas, mas as famílias das nações se levantarão novamente no dia da perdição. Naqueles dias aquelas que estiverem grávidas sairão, levarão seus filhos e os abandonarão. Seus filhos fugirão delas, e enquanto amamentam-nos, eles a esquecerão. Eles nunca retornarão a elas, e elas nunca instruirão seus bem-amados. Novamente eu juro a vós, pecadores, que crimes têm sido preparados para o dia de sangue, que nunca cessam. Eles adorarão as pedras e o ouro gravado, e a prata e as imagens de madeira. Eles adorarão ruás impuros, demônios e todo ídolo nos templos, mas nenhuma ajuda será obtida por eles. Seus corações se tornarão ímpios por causa da sua loucura, e os seus olhos estarão cegos com superstição mental. Em seus sonhos visionários eles serão ímpios e supersticiosos, mentindo em todas as suas ações, e adorando uma pedra, eles perecerão completamente. Mas naqueles dias eles serão abençoados, aqueles a quem a palavra de sabedoria é entregue, a qual aponta e procura o caminho do Altíssimo, o qual anda no caminho da retidão e não age impiamente como os ímpios. Eles serão salvos. Ai de vós que expandem o crime de vossos vizinhos, pois no inferno serei mortos. Ai de vós que lançam as fundações do pecado e enganam, e sois amargos na terra, pois nela sereis consumidos. Ai de vós que constroem casas pelo labor dos outros, cada parte da qual é construída com tijolos e com a pedra do crime. Eu digo-vos que não obterei paz. Ai de vós que desprezais a prorrogação da eterna herança de vossos pais, enquanto vossas almas seguem atrás de ídolos, pois para vós não haverá tranquilidade. Ai de vós que cometem iniquidade e dá ajuda à blasfêmia, que matam seus vizinhos até o dia do grande julgamento, pois vossa exaltação cairá, malevolência ele colocará em vossos corações, e o roar da ira vos incitará, para que cada um de vós pereça pela espada. Então os justos e os santos relembrarão vossos crimes. Capítulo 98. Naqueles dias os pais serão derrubados com seus filhos na presença um dos outros, e os irmãos com seus irmãos cairão mortos, até que um rio fluirá de seu sangue. Pois um homem não conterá a sua mão de seu filho, nem dos filhos de seus filhos. Sua misericórdia estará em matá-los. O pecador não conterá a sua mão de seu irmão honrado. Desde o nascer do dia até o pôr do sol, a matança continuará. O cavalo caminhará com dificuldade até a altura do seu peito, e a carruagem afundará até o seu eixo no sangue dos pecadores. Capítulo 99.
Naqueles dias, os Melahims descerão aos lugares de esconderijo e reunirão em um lugar todos os que têm ajudado no crime. Naquele dia, o Altíssimo se levantará para executar o grande julgamento sobre todos os pecadores, e para confiar a guarda de todos os justos e santos aos santos Melahims, para que eles protejam-nos como a menina dos seus olhos, até que todo o mal e todo o crime seja aniquilado. Se os justos dormirem em segurança ou não, homens sábios então verdadeiramente perceberão. E os filhos da terra entenderão toda a palavra daquele livro, sabendo que suas riquezas não podem salvá-los da ruína de seus crimes. Ai de vós, pecadores, quando sereis afligidos por causa dos justos naquele dia da grande tribulação. Sereis queimados no fogo e recompensados de acordo com as vossas obras. Ai de vós, perversos de coração, que estáis cuidando para obter o acurado conhecimento do mal e para descobrir terrores. Ninguém vos ajudará. Ai de vós, pecadores, pois com as palavras de vossas bocas e com a obra de vossas mãos tendes agidos impiamente. Na chama de um fogo ardente sereis queimados. E agora sabei que os Melahims no céu inquirirão pela vossa conduta. No céu, da lua e das estrelas, e eles inquirirão a respeito de vossos pecados, pois sobre a terra vós exercitareis jurisdição sobre os santos. Cada nuvem prestará testemunho contra vós, a neve, o orvalho e a chuva, pois todos eles vos serão negados, para que não desçam sobre vós, nem se tornem subservientes aos vossos crimes. Agora então trazei presentes de saudação à chuva, para que não sendo retida, ela possa descer sobre vós, e o orvalho, se ele tiver recebido de vós ouro e prata. Mas quando a geada, a neve, o frio, todo o vento nevado e cada sofrimento que pertence a eles cair sobre vós, naqueles dias sereis totalmente incapazes de permanecer diante deles.